Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um episódio do seu podcast semanal sobre técnica e a gestão estética nua e crua. É o seu Descomplicando a Estética e esse é o nosso episódio de número 40. Como de costume, segue aqui comigo, comentando, acrescentando conteúdo de valor, o Gabriel. Olá, Gabriel, como é que vai? Oi, Cris, tudo bem por aqui? Oi, pessoal, espero que vocês estejam tendo um ótimo dia, amanhã, tarde, noite, né? Dependendo do horário que você esteja escutando o nosso podcast aqui. Vamos tentar acrescentar algum valor nessa conversa, né? Porque hoje o assunto vai ser bem técnico, mas alguma coisinha a gente procura colocar por aqui para ajudar, sim. Aquele olhar de quem tá fora às vezes ajuda bastante, né? Com certeza, porque às vezes a gente está dentro do negócio e acaba não enxergando ele como um todo. Mas atendendo a pedidos, vamos falar mais um pouquinho sobre os injetáveis. Hoje eu trago a mesoterapia, intradermoterapia, ou como muitos gostam do apelo comercial, a lipoenzimática. Afinal, o que é essa técnica, tá, gente? A intradermoterapia, ela consiste na aplicação de medicamentos, fármacos, na pele ou no subcutâneo. Ele é uma técnica de origem francesa, desenvolvida pelo Dr. Pistor, e ele tem como intuito proporcionar uma alta concentração dos fármacos no local de ação, com poucos efeitos colaterais. Como ele preconizava mesmo, é que tu concentrasse pouco direto no local onde houvesse a necessidade, repetidas vezes. Sendo a medicação aplicada no local, ela vai estar presente, então, no ponto-alvo, em altas doses, e quando for absorvida e distribuída pelo organismo, ela vai se diluir, tendo seu efeito muito diminuído para outros órgãos, outras regiões. Então, uma pequena quantidade aplicada no local-alvo vai ter uma forte ação nesse local, e quando absorvida e distribuída, no resto do organismo, vai ter uma diluição e com isso os efeitos colaterais eles vão ser bem diminuídos ou muitas vezes até inexistentes. Vários são os medicamentos disponíveis para o tratamento, ficando o profissional, seja ele médico, biomédico ou farmacêutico, responsável pela escolha da mescla, dependendo do objetivo do tratamento. Cris, sabe que eu não gosto muito do nome mesoterapia, porque fica muito parecido com massoterapia, né? Que é uma técnica totalmente diferente que envolve massagens. E aqui a gente tá falando de injetáveis. A lipoenzimática tem um apelo comercial interessante, realmente. Intradermoterapia parece algo muito complicado já, mas eu ainda prefiro esse no lugar da mesoterapia. Mas fica o gosto do pessoal, né? De como acostumou também seus clientes a chamar essa técnica, mas a modo comercial, lipoenzimática tem uma força maior de posicionamento realmente. Para você ver que até o nome que a gente usa no tratamento tem efeitos secundários no nosso posicionamento de marketing, dos nossos serviços, enfim. Mas vamos passar para as perguntas, porque eu acredito que o pessoal deve ter muita dúvida sobre essa técnica. Então, a primeira que eu tenho aqui, a gente tem agora a intradermoterapia pressurizada, onde as esteticistas, além dos demais profissionais, ficam habilitadas ao uso, uma vez que não é feita com agulhas, né? Então, tu pode explicar para nós um pouco como é que funciona essa técnica? Sim, vamos lá. Realmente é algo novo, né? A intradermoterapia pressurizada, e as esteticistas podem estar fazendo justamente por não ser com agulhas, né? Então, os dispositivos de injeção sem agulhas, eles são um sistema promissor e existe atualmente alguns modelos disponíveis no mercado mundial e também aqui no Brasil. Esses sistemas tecnológicos, eles incluem injetores a jato de formulações líquidas e são dispositivos adaptados para administração de diferentes tipos de substâncias através da pele, os fármacos, como eu falei antes, né, sendo considerado, então, um método minimamente invasivo. Até tem uma imagem aqui que eu consegui ela pela internet, depois a gente pode disponibilizar na versão do YouTube, né, Gabriel? A intradermoterapia pressurizada, ela vem conquistando cada vez mais adeptos, porque ele consiste em um procedimento, como eu falei, minimamente invasivo, não tem agulhas, ele é baseado na aplicação das enzimas, a gente costuma até chamar de enzimas também, né, a intradermoterapia, diretamente no local a ser tratado, da mesma forma como é feito com as agulhas, só que é feito por um aparelho de injeção, sem as agulhas, vai ser por pressão. Então, o que acontece? Tu pressiona o equipamento ali no local, vai fazer as marcações com os pontos de aplicação, e ele dá um disparo, como se fosse uma pistola, fazer um pá. E nisso, tu vai ter a permeação desses ativos através da pele.
Assim como a intradermoterapia tradicional, essa sem agulhas também ela é indicada para tratamento de celulite, da gordura localizada, estrias, flacidez, alopécia, desvitalização da pele, então para fazer um skin buster, tanto em homens quanto em mulheres. Deixa eu até fazer uma pergunta que talvez seja óbvia aqui, né? E- Mas por que será que a técnica pressurizada tem ganhado fama e mais adeptos que a convencional com agulhas? Embora só de escutar eu já acho fantástico essa evolução no tratamento, que conseguiram encontrar uma forma de dissipação de ativos, né, sem o uso dessas agulhas. É que eu digo, sempre tem quem faz as bobagens, né, em todos os aspectos, em todas as profissões. Então, eu acredito que, considerando o grande número de inconvenientes associados à administração das formulações farmacêuticas através das agulhas, ou mesmo o medo do paciente das agulhas, da dor, a contaminação cruzada, que quando as pessoas não obedecem às normas de biossegurança e podem reutilizar equipamentos, agulhas e tudo mais, então tu pode ter infecções cruzadas, infecções e outros tipos de infecção, de contaminação, até pelo mau uso das seringas e agulhas. Surgiram então estudos de novos dispositivos e técnicas para suprirem essa aplicação. Claro que a gente fala muitas vezes de profissionais, então, despreparados, que eles não vão estar se atentando a todas as normas de biossegurança, o que é muito importante, a gente já comentou aqui em outro episódio. Mas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o uso incorreto de injeções com agulha culminou em inúmeras infecções, entre as quais a gente tem 340 mil pessoas que foram infectadas por HIV, 15 milhões de pessoas que foram contaminadas pelo vírus da hepatite B, inclusive tem estudos em cima de manicures, por exemplo, 1 milhão de pessoas que contraíram, então, hepatite C, e 3 milhões que tiveram infecções bacterianas diversificadas, que são as contaminações. Esses dados, eles são assustadores e justificam a razão pelo qual é fundamental as questões de biossegurança e profissionais extremamente habilitados. Claro, e também explica um pouco por que o pessoal resolveu desenvolver uma técnica diferente e conseguiu desenvolver. Mas até queria te perguntar se você teve a oportunidade de testar as duas formas ou teve algum contato sobre o assunto para ver se tem alguma diferença nos resultados, né, entre as duas técnicas. Eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar com a pressurizada, mas eu confesso que tenho curiosidade nela, já vi alguns vídeos de como funciona também. Eu fui então fazer uma pesquisa de preço, joguei ali no Google, né, e a gente tem as pistolas, eu digo, de pressão, que variam muito, tem preços desde R$ 399 no Mercado Livre, que eu acredito que se trata de um produto sem Anvisa, até aplicadores de R$ 3.490, que é até esse de 3 mil e pouco, ele é da mesma marca que eu comprei o meu Dermapen, eu sei que tem registro de Anvisa, eu sei que é um produto confiável. E conversando com alguns colegas que tiveram contato com profissionais que usam a pressurizada, o comentário é que é um procedimento bem dolorido, até mais dolorido do que com agulhas, né? E também existe o uso de algumas substâncias impróprias, resultando em danos nos pacientes, como é o caso de uma substância chamada desoxicolato de sódio, que ele é utilizada em casos de gordura localizada, onde que a pessoa tem um panícula adiposo um pouco maior, de uns 4 centímetros pelo menos, né? E ele não deve ser aplicado nem tão superficial na pele, nem muito profundo, que atinja a musculatura, a fim de evitar nódulos ou até necrose da pele. Então, a minha opinião é que, assim, ó, se tu vai usar a técnica, seja ela injetável ou seja a pressurizada, procure estudar muito a respeito da técnica e conversar com quem já realiza também, e principalmente ter prudência e não inventar aquilo que não foi embasado, como é o caso de substâncias que não são destinadas para pressurizada, mas que estão sendo utilizadas a fim de tentar gerar um resultado melhor, mas não está sendo assim, né? Então, a gente está tendo intercorrências com o uso da pressurizada. Então, sempre muita cautela. Mas, aproveitando aqui o gancho, então, já que eu falei um pouquinho de aplicação, eu vou falar um pouco sobre as técnicas de aplicação da intradermoterapia. Uma delas é a via subcutânea, onde que a gente aplica na tela subcutânea. A agulha, então, vai ter uma angulação de 90 graus. Normalmente a gente usa aquela 30G, né? Em pacientes com maior percentual de gordura, ou então, pacientes mais magrinhos, a gente vai usar uma agulha com angulação a 45 graus,
que tem o calibre de 13 por 4,5, acho que, se eu não me engano, ela fica 26G. Por que isso, né? Por mais que a gente esteja tratando a gordura localizada, tem algumas pessoas onde que tem uma barriga maior e outras um pouquinho menor. Então, é aquilo que eu comentei antes. Não deve ser tão superficial para que não seja aplicado na pele e nem tão profundo que seja aplicado no músculo, né? O local da aplicação, então, ele deve ser, alguns profissionais revezam em cada aplicação, uns falam, eu tenho que tratar abdômen e flancos, por exemplo, uma vez trata abdômen, outra vez vai tratar os flancos, ou se não for um paciente tão grande, dá para abranger toda a região, para que haja concentração maior do produto ali no local. E uma das complicações que a gente tem nessa via é a formação de nódulos, então, devido a injeções repetidas ou a má aplicação. A outra via que nós temos é a intradérmica, onde que é feita nas camadas mais superficiais da derme, da nossa pele. Ela deve ser aplicada, então, com a formação de uma pápula no local da aplicação, depois ela vai se espalhando e vai sumindo, com uma angulação, então, de 10 a 15 graus ali da agulha, e a gente usa a 30G também. E outra forma de aplicação é a via intramuscular, quando a gente quer, então, uma ação sistêmica, como são os aminoácidos, produtos para ganho de massa muscular, ou até auxiliares no emagrecimento também. Então, como é que a gente faz a aplicação ali no glúteo, tá? A agulha, ela tem que ser a 22G, aquela cinza maiorzinha. A gente divide o glúteo em 4 quadrantes e a gente vai aplicar no quadrante superior externo. Isso tem que cuidar muito também, não é aplicar em qualquer lugar do bumbum, aplicar ali no meio, porque muitas pessoas até antigamente não era muito prestada atenção nisso, e hoje algumas pessoas têm o que a gente chama de celulite traumática, que são por aplicações de injeção mal feita, em local onde não deveria ter sido feito. Então, a gente deve pinçar a pele e o músculo do local selecionado, com o dedo indicador e o polegar, inserir a agulha, né, num ângulo de 90 graus, com o bisel de forma lateralizada, no sentido das fibras musculares. Puxar o êmbolo, né, aspirando, ver se ele não atingiu nenhum vaso sanguíneo, injetar o conteúdo da seringa e depois a gente termina a aplicação, retira rapidamente e faz uma leve pressão com o algodão, para que não haja, então, o refluxo do produto. Que maravilha, hein? Acabou ficando um passo a passo ali da aplicação para o pessoal, bem interessante, e eu fico até espantado com a quantidade de informação e que eu recebo e aprendo nesse tipo de programa. Depois de escutar eles, eu consigo imaginar melhor, inclusive, a forma como o tratamento é realizado e me ajuda bastante a entender alguns detalhes que podem servir para processos de melhoria interna e outras coisas assim também. Mas, para ir encaminhando já para o final do programa, Cris, conta para o pessoal quais os tipos de medicamentos que se usam na intradermoterapia. Eu sei que dá para ficar horas falando deles aqui, mas vamos tentar fazer um apanhado geral aqui para dar uma ideia para quem nos escuta e talvez está interessado em começar com essa técnica também, né? Vamos lá falar no geral, tá? As classes dos medicamentos utilizados na intradermoterapia. Uma delas são os produtos lipolíticos, que são aqueles medicamentos que, por meio de diferentes mecanismos de ação, eles têm a capacidade de quebrar a gordura localizada, fragmentar, extravasar conteúdo, enfim, a gente fala quebrar de forma mais simples para que todos possam entender. Eles vão acabar liberando a gordura do tecido, que ao ser extravasada, ela vai acabar caindo na corrente sanguínea e deve ser queimada, entre aspas, né, de alguma maneira. Então, isso o que acontece? Ela vai virar energia, a pessoa tem que fazer atividade física, até a gente não, a gente pede para que a pessoa não faça no mesmo dia atividade física, até para não, depende da mescla também, tá? Alguns produtos, por exemplo, se tu bota uma L-carnitina, tu vai precisar que a pessoa faça atividade física, mas se tu não tem L-carnitina, tu botou um desoxicolato, é interessante que ela não faça atividade física para não metabolizar antes do tempo, tá? Então, é bem importante a prática de exercícios físicos em algum momento, porque a aplicação vai ser feita uma vez por semana, né? Então, por mais que a pessoa não faça naqueles dias, outros dias ela tem que fazer atividade física para auxiliar no consumo dessa gordura, né? Pois, caso essa gordura não seja eliminada, ela pode acabar se alocando na mesma ou em outra região do nosso corpo, porque o nosso corpo ele é um acumulador nato, ele não quer botar nada fora, ele vai tentar sugar tudo. Esses produtos lipolíticos, eles agem estimulando a lipólise ou inibindo a lipogênese, que é a formação da gordura no nosso corpo.
A outra classe são os produtos eutróficos. Eles vão ser estimuladores da diferenciação celular e da síntese de proteínas. São indicados para recuperação de áreas danificadas da pele, como o caso de estrias, né, de flacidez, e também são responsáveis por melhorar o tecido conjuntivo, por deixar a pele mais hidratada, digamos assim. Eles agem estimulando a produção das fibras de colágeno, reorganizando as já existentes e contribuindo para a formação da matriz extracelular. Alguns exemplos, então, são os fatores de crescimento, ácido hialurônico, a condroitina, a vitamina C e até mesmo o glicólico. A outra classe, a terceira que nós temos, são os venotróficos, que pode ser os venolinfáticos ou vasoativos. Vão ser fármacos responsáveis pelos efeitos vasodilatadores e estimulantes da circulação periférica. Eles têm ação drenante, podem ser utilizados em tratamento que visam o melhor funcionamento da microcirculação da pele e áreas edemaciadas, como o caso de celulite, por exemplo. Até a gente faz uma primeira aplicação, a gente faz ela no eixo vascular, justamente para melhorar ali essa circulação, melhorar a drenagem. Então, eles permitem uma melhor absorção e difusão de outros fármacos, e eles podem ser associados com os lipolíticos, por exemplo. A quarta classe que a gente tem são os anestésicos, como a lidocaína e a procaína. Só uma dica, quando a gente quer realmente promover a lipólise, é interessante não utilizar a lidocaína, pois ela inibe esse processo. Eu sei que é bem comum, as mesclas prontas já vêm com lidocaína para diminuir o desconforto, mas se tu quer melhor resultado, experimenta fazer sem. Diz para a sua paciente, olha, a gente vai ter um resultado bem melhor, claro que depende de todos aqueles fatores que a gente sabe, de alimentação, de atividade física, mas experimenta fazer, então, sem a lidocaína. E a última classe, então, são considerados os outros. São aqueles fármacos que eles não se enquadram em nenhuma das categorias que eu citei até agora, e eles possuem mecanismos de ação diferentes. Por exemplo, tem os mesoglicanos, que são anticoagulantes, o DMAI, glutamato de cobre, piruvato de sódio, finasterida, que é para capilar, e a hyaluronidase, que é utilizada até para correção de preenchimento, fatores de crescimento. Eu até, infelizmente, não tenho como entrar em cada ativo, ou então nas mesclas que os laboratórios oferecem, pois eu precisaria, então, do dia inteiro, seria uma aula, realmente, para estar falando de tudo. Então, até, quem sabe, a gente não acaba montando uma aula online para o pessoal, seria bem interessante, né, Gabriel? Eu acho bem interessante e se alguém pessoal que tá nos escutando quiser, tiver interesse numa aula dessa, a gente pode preparar. E só tem que manifestar para nós lá no Instagram mesmo, ou na nossa mensagem de áudio, enfim, como você achar melhor. E a gente pode preparar sem nenhum problema. Estamos aí, estamos à disposição para isso. Hoje eu acredito que, para não prolongar demais, o que eu tenho de informação sobre a intradermoterapia, mesoterapia ou lipoenzimática, como vocês quiserem chamar aí no estabelecimento de vocês, é isso. E qualquer dúvida, a gente fica à disposição. Com certeza. Precisando de alguma coisa, a gente tá lá no Instagram sempre, dando aquela acompanhada. Se quiserem sugerir alguma coisa, quiser a gente aprofunde um pouco em algum assunto também, a gente pode vir aqui e fazer de novo. O espaço, como eu sempre digo, é de vocês, então é só entrar lá e entrar em contato com nós. Mas hoje a gente vai ficando por aqui, né, Cris? A música de abertura do nosso programa é Feeling Good da purpleplanet.com. E é claro que na próxima semana a gente vai estar de volta com mais um assunto interessante para você. Até a próxima, Cris. Até a próxima.